Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para trazer cada um dos resultados do UFC Sérvia, onde tivemos na luta principal Uros Medic contra Daniel Rodrigues. Na primeira luta, categoria peso palha, tivemos a brasileira Stephanie Luciano vencendo a Marina Spasic e confirmando o favoritismo dela nas bolsas, porque eu arrisquei na Marina e não deu certo, tá? Já errei logo de cara aqui. A brasileira finalizou com 3 minutos e 20. Eu tinha, como eu falei no vídeo pré-evento, confiado na Marina por conta da trocação. Eu achei ela boa na trocação, com golpes pesados ali. Eu tinha assistido umas 2, 3 lutas dela. E a Stephanie, às vezes, tomava alguns golpes, né? Então foi mais ou menos o que eu falei no vídeo pré-evento. E realmente, no começo, a Marina levou alguns riscos. Ela acertou golpes duros. A Stephanie deu uma sentidinha ali. Tanto que até na entrevista ela comenta, né? E a Marina é boa na trocação, que realmente ela tomou umas mãos ali. Mas ela me surpreendeu porque ela conectou bons golpes também, a Stephanie, e ela lutou de maneira inteligente, lutou MMA, que na minha opinião era o ideal, que era levar pra baixo ali, tentar no grappling, procurar as melhores posições, ou até mesmo a finalização, e no fim foi isso que ela conseguiu fazer. Uma das quedas ela não conseguiu, mas depois quando ela levou pro chão, ela conseguiu finalizar, então foi inteligente, usou mais armas ali, foi mais completa e conseguiu uma bela vitória. Então, a Marina que fez a sua estreia e que obviamente precisa evoluir e tal, mas eu mantenho a minha opinião, tá? Eu acho que ela troca bem, ela é muito melhor ofensivamente que defensivamente, mas ela tem punch, é mérito da Stephanie que tomou os golpes ali, mas se manteve centrada e conseguiu trabalhar bem a própria trocação dela e depois também mesclando com o grappling, tá? Então, boa vitória aí. Se eu não me engano, eu acertei 10 e errei 4 nesse aqui. Perto do meu retrospecto recente, né, que eu tinha acertado tudo em uma e errado só uma luta na outra, nessa edição do UFC eu errei um pouco mais, né? Acabei errando 4 aí. Eu errei essa Zarona que eu botei, mas teve favorito também que eu botei que também perdeu, mas a gente já vai chegar lá. Na próxima luta, temos o Jovan Leka contra o Alexander Popek. Lembrando, tá? Eu assisti a transmissão em inglês e tava bem baixinho, porque eu tava assistindo com o Caio lá do CFX, com o Pinheiro do Canal Osso e tal, então a gente ficava mais conversando e trocando ideia do que eu prestando atenção em pronúncia. Então eu vou continuar pronunciando daquele jeito, tá? Mas quem venceu aqui foi o favorito, o Jovan Leka, por nocaute com 2 minutos e 22. Aqui, uma luta interessante, mas luta de peso pesado, né? Muito rápida. Os dois ali estudando muito, né? E tomando aquele cuidado, porque sabe que onde encostar acabou. O Popek parecia um pouco mais informe e tal, talvez ali você ficasse naquela, será que ele não vai ser mais rápido e tal, mas quando entrou a mão ali, já acabou, tá? Então, o Jovan Leka aí realmente tudo bem, peso pesado sempre é aquele cara perigoso, pode nocautear do nada, mas é um cara aí que parece de bastante qualidade. Aqui é muito curta a luta pra gente falar muita coisa e descobrir muita coisa, tá? Então, é meio que clássico de peso pesado. Dois caras aí que aparentemente têm qualidade no jogo, né, pra nocautear, e foi uma luta muito, muito rápida. Então, eu gostei, né? Porque, assim, é o clássico do peso pesado. Não tem nem muito o que explorar aqui, não. Depois, a gente vai pra próxima luta, peso galo feminino. Tivemos a Nina Milosevic contra a Hailey Cowan. E aqui, quem venceu foi a grande favorita, Nina Milosevic. Ela nocauteou com 3 minutos e 41. E aqui, sinceramente, quando começou a luta, eu achei ela meio estranha. E a Hailey Cowan não tava tão mal. E a Hailey Cowan tava muito azarona. E eu fiquei até na dúvida. Eu falei, pô, por que a Hailey Cowan tava tão azarona assim? Tudo bem, eu entendo pelo retrospecto recente, mas olhando a Nina, eu não tava achando nada demais, sinceramente, tá? Eu tava achando ela bem mais ou menos, pra falar a verdade. Mas, no final das contas, ela conseguiu acertar um golpe no corpo ali, né? Um direto. E a Hailey Cowan sentiu muito, mas tentou continuar na luta e ela toma mais um. E aí ela se dobra toda e acaba sendo derrotada. Então, apesar da Hailey Cowan ter começado relativamente bem, né? Ela acabou sendo nocauteada com um golpe no corpo, o que é muito complicado, porque uma luta, de novo, ela tava bem mesmo sendo muito azarona, mas não importa tanto, porque no final das contas, desde que ela entrou no UFC, ela não ganhou nenhuma. Então, como o contrato pode ser ali de 4 lutas e ela acabou de perder a 4ª seguida, ou seja, ela nunca venceu no UFC, só ganhou luta do Contender, tá com um cartel quase que neutro, né? Tá 7-6 e tal. Eu acho que bem improvável que ela não continue no UFC. E o favoritismo gigante pra Nina, na minha opinião, mesmo ela tendo ganhado e nocauteado no primeiro round, eu, sei lá, tá? Não me encheu os olhos, tá? Tem lutador que eu falo que, pô, lutou bem, gostei, vou ficar de olho, mas tem lutador como ela aí que eu não fui muito convencido não, sinceramente. Depois, próxima luta, peso leve, tivemos aí o Matheus Rebeck contra o Kyle Prepolec, e quem venceu foi o grande favorito, um dos maiores da noite, que é o Rebeck. Ele nocauteou no primeiro round com 4 minutos e 41. Aqui eu não concordo, eu concordava com o favoritismo, né? Foi meu palpite, Matheus Rebeck, mas eu achava que o percentual tava muito alto, né? Porque o Prepolec poderia oferecer risco na trocação, só que não, né? Ele não conseguiu trocar ali praticamente. O Matheus Rebeck conseguiu, né, levar a luta pra onde era o ideal, que foi o que eu falei, né? Vou fazer o jogo de pressão, derrubar. E o Prepolec por baixo ali,
ele é muito tapado, né? Tipo assim, não tem como falar diferente. Ele tava tomando um baita ground and pound e ele fica com as pernas com a guarda fechada, né? Não tentava afastar, não tentava empurrar. Aí depois que ele apanhou muito, que ele lembrava, né? Pô, eu posso abrir a guarda e tentar sair o quadril, ou posso botar o pé aqui e empurrar. Aí ele tentou uma vez ou outra, mas não saiu. Enfim, e ficou lá apanhando, apanhando, apanhando. E o Matheus Rebeck, ele é muito forte, ele tem pressão e, bem, ele cansa, mas era o primeiro round ainda, então ele não ia cansar ali, né? E o Prepolec ficou apanhando, 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 sem tentar reagir, sem tentar sair, sem fazer nada. E aí o árbitro, obviamente, ia interromper, né? Porque o cara toma 30 golpes sem fazer nada, então foi derrotado. Então, assim, é aquilo. Eu achava que o percentual poderia ser menor, porque se o Prepolec sobrevivesse essa luta no chão ali e o Matheus Rebeck fosse dando uma desgastada, quando voltasse em pé, como o Rebeck geralmente toma muito golpe, poderia dar ruim pra ele. Mas sem chance, tá? O Prepolec realmente foi completamente dominado, não ofereceu resistência pra defender a queda, não se defendeu nada ali por baixo no chão. Então, bem ruim aí a performance do Kyle Prepolec, tá? Eu esperava bem mais dele. E ele é outro cara aí, tudo bem, de novo, pra mim ele era azarão, tá? Mas é outro cara que não venceu nenhuma vez no UFC, tá? O cara fez 5 lutas dentro do UFC, perdeu todas. Tudo bem, a penúltima luta, porque essa de hoje vamos considerar a última, né? A penúltima ele ganhou o bônus de luta da noite contra o The Dubber. Mas, cara, perdeu também, tá? Então o cara não consegue vencer aí e perdeu mais uma. Depois a gente vai pro peso pena, tivemos aqui o Denis Buzukja contra o Bogdan Grad. Quem venceu foi o Bogdan Grad por finalização no segundo round com 4 minutos e 33. Ele também era favorito, não era muita coisa, mas era favorito. A luta foi bem interessante, né? A gente teve o Bogdan Grad aí buscando bastante queda, né? Ele conseguiu derrubar 4 vezes, teve ali as suas tentativas de finalização, mais de uma, no final das contas ele conseguiu finalizar, né? Na última tentativa. E a luta foi boa, porque o Denis Buzukja, ele foi controlado um tempo, mas depois ele se recuperou e começou a bater muito no Bogdan Grad, e aí parecia que o Bogdan Grad já tava cansado, né? A odd, inclusive, virou, o Bogdan Grad começou a ficar meio azarão, só que aí depois, no segundo round, quando parecia que tava ficando ruim pra ele, ele conseguiu encontrar a posição, atacou e conseguiu a finalização. Deu uma certa polêmica, porque o Denis, teoricamente, não bateu, tá? Ele vai botar a mão na perna do Bogdan Grad pra afastar, pra tentar defender a posição, só que ele dá um tapa ali, mas é um tapa, então fica muito interpretativo se esse um tapa foi desistência, que foi o que o árbitro entendeu, ou não, se ele só tava tentando botar a mão pra defender. Obviamente ele reclamou muito e tal, não sei se vai acontecer algo, se ele vai recorrer ou não, o resultado oficial na hora ali foi a finalização, e é meio triste, porque a luta tava bem legal, né, e parecia, assim, que o Bogdan Grad ia perder de virada. Então essa finalização aí gera um certo desconforto aí no Denis, vamos ver o que vai acontecer. Acho difícil reverter alguma coisa e tal, acho que o mais provável é continuar do jeito que foi, mas uma luta que tava muito legal, que infelizmente teve essa interpretação aí, e eu nem culpo muito o árbitro, porque realmente parece que ele dá um tapa ali na coxa, que às vezes acontece do cara que tá sendo finalizado, não necessariamente dá 3 tapinhas, às vezes o cara dá um, ou dá um, e tenta dar o segundo, e ele dá um e depois ele bota a mão na perna pra segurar, então é muito complicado, tá? Eu acho, é fácil falar daqui, né, mas eu acho que o árbitro poderia ter esperado um pouco mais ali, mas, cara, sinceramente, eu não acho que é um erro, não. Às vezes eu acho que a finalização poderia deixar o cara dar 2 ou 3 tapas. Vai ter uma regra assim, né? Ah, tem que dar 3 tapas, alguma coisa assim. Porque acontece esse tipo de confusão. Ah, deu um tapa e o cara entende que acabou. Ou dá 2 tapas, o cara entende que acabou. Então, sei lá, eu acho que a recomendação deveria ser assim, tem que dar 3 tapinhas ou mais, sabe? Alguma coisa assim, pra ficar mais explícito, porque a gente vê muito essa confusão. Ah, bateu ou não bateu? Bateu ou não bateu? Então, é complicado. Essa situação aqui ficou bem claro isso, né? Fica bem discutível aqui se o cara desistiu ou não. Depois, a gente vai pro peso galo. A gente teve o nosso querido Mark Volodkin contra o Borislav Nikolic. Ainda não saiu nos bônus, mas como eu sempre falo, se sair eu mostro no vídeo. Eu avisei no vídeo pré-evento, essa provavelmente seria a melhor luta da noite. E acho que pra mim foi, que eu lembro de cabeça. O Volodkin, eu falei bastante da luta do Contender, que ele perdeu e mesmo assim foi contratado, porque entregou. Eu falei que ele apanha muito, que não é bom pra saúde dele, mas que isso deixa a luta legal, por entretenimento. E foi isso que a gente teve aqui. A luta foi muito legal, foi pra decisão, depois de todas as lutas não irem até aqui, esse momento. Essa foi pra decisão, mas ir pra decisão não quer dizer que foi chata, é o que eu sempre falo, né? Então, pra mim, foi a luta mais legal do card até esse momento. Talvez, acho que do card inteiro, que eu me lembre mesmo, porque o Volodkin sempre entrega. Ele apanha muito, mas ele não desiste. Vários momentos nessa luta, vários outros lutadores teriam desistido.
mas ele não desiste. Não importa se ele tá sofrendo tentativa de finalização, se ele tá apanhando, não interessa o que tá acontecendo, se ele tá machucado, ele continua tentando. Esse moleque é muito guerreiro, o que deixa a luta muito legal. Vira puro entretenimento. Ele teve bons momentos no começo, teve knockdown a favor dele, mas o Borislav conseguiu sobreviver, e quando ele começou a atacar, ele foi extremamente agressivo. Ele entrou no jogo do Volodkin, ele entrou na briga, na trocação franca e se deu muito bem. Então teve queda para os dois lados, teve tentativa de finalização pro lado do Borislav, teve raspagem, enfim, uma luta muito boa. Se você gosta de qualidade técnica, mas de uma boa dose de doideira, de loucura, de vontade pura, é uma luta pra você assistir. Então, o Volodkin me lembra o estilo, não técnica nem nada, não tô falando disso, mas a emoção, o entretenimento do próprio Justin Gaethje desde sempre quando ele entrou no UFC. Que é o cara que, ele apanhava muito na época, o Justin Gaethje, sofreu um nocaute ou outro, mas era diversão garantida. O Volodkin pra mim é isso, tá? Eu não sei quantos anos o cérebro dele vai durar apanhando desse jeito toda a luta, né? Daqui a pouco ele vai ficar maluco das ideias, mas o entretenimento existe, tá? Ele sempre entrega. Então, eu avisei. E, aliás, se você não viu essa luta, é só você assistir, que realmente foi bem legal. Depois a gente vai pro meio médio, a gente teve o Michael Oliveira, né, o brasileiro, enfrentando o Oban Elliott, e aqui confirmou o favoritismo grande, nocauteou no primeiro round com apenas 1 minuto e 49, e sinceramente aqui foi o esperado. O brasileiro, apesar de perder bastante peso e tal, conseguiu mostrar que a contundência, que foi o que eu falei na hora do meu palpite, né, é muito grande. Então, por mais que o Oban Elliott seja um bom lutador, tenha tomado uma porrada ali, depois ele meio que volta, sobrevive, não dá pra sobreviver a segunda vez, né? Então, realmente, o Michael Oliveira foi muito bem, e a luta foi bem o esperado, né? Era ele nocautear, provavelmente ali no começo da luta, existia a chance, óbvio, de não conseguir o nocaute, às vezes poder cansar, ou coisa do tipo, né? Ele desidrata bastante, mas você tem que passar pela tempestade. E o Oban Elliott não conseguiu. Então, belíssima vitória do Michael Oliveira. E aí a gente vai para a próxima, última luta do preliminar. A gente teve o Ludovic Klein enfrentando o Tofik Musayev. E aqui o favorito Ludovic Klein perdeu. E foi uma luta que eu fui de favorito, mas eu falei, né, do Tofik na trocação, do nocaute, isso aqui, e no fim foi o que aconteceu, né? O Musayev nocauteou no segundo round com 4 minutos e 7. A gente teve um equilíbrio ali de golpes conectados e tudo, só que o Musayev nitidamente era melhor na trocação, tá? Apesar do Ludovic Klein conseguir trocar, né? Ele conseguia meio que tentar igualar ali. Foi o que eu falei no vídeo pré-evento. O Musayev, ele tem mais nocautes. O Ludovic Klein, ele poderia ganhar na trocação, mas o ideal seria lutar em MMA, buscar mais as quedas. E ele até tentou uma queda ali, mas ele não insistiu muito. Ele tomou muito chute ali, ficou com a canela muito machucada e mesmo assim ele não insistia na queda. E quando tentou a queda de qualquer jeito, não jogou golpe de preparação, não tava findando essas entradas de queda. Na hora de trocar força, quando eles ficaram clinchados nessa tentativa de queda, ele não teve força suficiente. O Tofik botou ele de costas na grade, ele não conseguia sair. E ali eu acho que ele já pensou, pô, é melhor tentar na própria trocação mesmo. E aí no segundo round ele até tava bem, tá? Ele conseguiu, na minha opinião, talvez até ganhar uma parte do round ali. Começou a se encontrar e o Musayev diminuiu o ritmo. Parecia que o Musayev tava começando a cansar, mas a precisão e a qualidade técnica entrou em jogo. Então ele acertou o golpe duro, o Ludovic Klein sentiu e foi um combo ali, né? Ele acerta um, acerta dois, acerta três. Aí o Ludovic Klein acaba caindo e acaba sendo nocauteado. Então uma luta bem legal também. Teve um princípio ali de talvez uma virada e no fim não aconteceu. E foi uma zebra, então são vários ingredientes que deixam a luta muito legal. Então, na verdade, praticamente todas as lutas aqui eu acho que valia a pena assistir. Essa aqui também foi uma delas. Como eu disse, eu esperava um card legal e tal, tava com uma expectativa boa e, cara, entregou, sinceramente. Mas enfim, a gente já fala do card no final, né? Indo pro card principal, a gente teve na primeira luta o Milos Janicic contra o Noah Gunion, sei lá, eu não ouvi a pronúncia do nome, então eu tô falando errado do mesmo jeito, né? E quem venceu aqui, essa luta era a mais equilibrada das bolsas, tá? Foi o Noah, que não foi o meu palpite. Só que aqui foi complicado, né? Por quê? Primeiro vamos falar o resultado, né? Foi finalização ali, 1 minuto e 21 segundos, tá? Que o Noah conseguiu a vitória. E o Milos, ele começa chutando ali, né? E ele já machuca o pé, né? Se eu não me engano. E cara, é muito azar, né? O cara vai fazer a estreia dele, praticamente, acho que foi o primeiro chute, né, da luta, ele já machuca o pé, já não consegue pisar direito, e aí a ladeira abaixo, né? Não tinha muito o que fazer, ele não conseguia se aproximar, não conseguia sair, enfim, e aí acabou.
né? Acabou a luta, foi isso que aconteceu. Então é um pouco de balde de água fria, porque a luta tava, como eu falei, nas bolsas extremamente equilibrada e poderia ser que a gente tivesse ali uma luta talvez indo até pra decisão e os dois ali fazendo uma guerra e tal, mas no fim o Milos praticamente não performou, né? E aí azar é dele, né? Também, eu não tenho nada a ver com isso, mas foi assim que aconteceu, tá? O Milos basicamente se machucou ali e não conseguiu lutar muito e azar agora. Na próxima luta, a gente vai pro peso médio. Tivemos o Vlasto, que é o Vlastislav, acho que é um negócio assim, né? Contra o Gilbert Urbina. Urbina era muito azarão, mas venceu em apenas 1 minuto e 1 segundo. Aqui eu tinha ido de cepo, né? Foi mais um palpite que eu acabei errando. Ele tem bastante nocaute, um cara muito agressivo e tal. E eu fui nessa, né? Eu falei, bom, eu acho que ele vai começar com pressão, jogando um monte de golpe ali e tal. E o Gilbert Urbina talvez se perca, né? Mas era aquilo, e óbvio, né? Se sobreviver, passar da tempestade, existe o risco. E no fim foi o que aconteceu, né? Porque o cepo começou na loucura total, também uma luta bem legal, inclusive curta, né, mas foi legal. Ele vai pra cima com tudo, né? Não se preocupa nem um pouco com defesa, se expõe demais, mas sai jogando golpe ali, e realmente, se pega, realmente acaba. Mas ele jogou, o Gilbert Urbina foi tentando prestar atenção para jogar contra-golpe, para responder, e ele faz boas respostas, consegue atingir, e o cepo sente muito, acaba tomando o knockdown, e aí vai pro ground and pound o Gilbert Urbina e o cepo sentiu muito, ficou ali virando e tal, sentiu e foi nocauteado. Então, é o custo, né, de você tentar entregar um nocaute rápido, uma performance avassaladora. Sempre vai existir esse risco, ainda mais ele que vai de forma bem exposta mesmo, tá? Então, é o preço. Você quer entregar entretenimento e talvez um highlight? Pode acontecer isso. Então, boa vitória do Gilbert Urbina. Depois, a gente vai pro peso médio. Tivemos o Dusko Todorovic contra o Robert Valentim, e aqui sim, finalmente, eu acertei um palpite da luta do Robert Valentim, né, porque apesar de gostar dele, parece que todo palpite dele eu fazer ao contrário, dessa vez deu certo. O Robert Valentim finalizou no primeiro round com 4 minutos e 14. Ele, como eu já tinha dito, é bom na trocação, começou bem ali até na trocação, só que ele é muito bom também na luta agarrada. E o Dusko Todorovic tava fazendo mais a luta agarrada, que foi exatamente o que eu falei no vídeo pré-evento. Ele buscou a luta agarrada, teve quedas e tudo, mas o Robert Valentim também é muito bom. Ele consegue inverter, consegue raspar, ele ataca bem as finalizações. Ele chegou a atacar uma, mas não pegou, depois ele atacou de novo, e aí ele conseguiu a finalização. Então, o Robert Valentim consegue mais uma vitória depois de uma sequência ruim no começo ali no UFC, né? Que ele perdeu 3 seguidas. Ele consegue mais uma vitória por finalização e, de novo, no primeiro round. Então, ele sai de 3 derrotas seguidas para 2 vitórias no primeiro round. Então, sai de uma maré bem ruim para uma fase já bem mais interessante. Dá um respiro, né? Se tiver renovação de contrato e tal, ou se é que já renovou, pô, já dá uma outra cara, né? Então, o esporte é bem complicado, mas às vezes, ao mesmo tempo, acaba sendo positivo, né? Porque é complicado se você perde 2, 3, 4, às vezes você já sai e não consegue mostrar nada. Mas do mesmo jeito que ele foi rápido pra baixo, né? A expectativa em relação ao que a gente viu dele no TUF e tal, ele foi mal. Com 2 vitórias, as 2 no primeiro round, já dá uma valorizada. Tudo bem, Todorovic estava numa má fase e tal, mas o Valentim mostrou uma performance bem interessante, dá pra ver que é um cara bom. E eu acho que com o passar das lutas também, derrota, depois vitória e tal, o cara vai perdendo aquele nervosismo, aquele... vai se acostumando, né? Vai se soltando mais. Então dá pra ver que ele tem bastante qualidade realmente. É um cara, como eu falei, bom de trocação, guerreiro, tem coração, bom de finalização. Então só precisa se controlar. Ele mesmo fala bastante isso, né? O emocional dele, às vezes ele fica meio sangue no olho demais e às vezes faz besteira. Mas quando pega adversários ali que encaixa mais pro jogo dele, ele é muito perigoso mesmo, né? Ele pegou caras, teve as derrotas, mas como eu falei, caras que não casavam tanto pra ele, né, pro jogo dele. E aí também, pela falta de experiência e tal, ele se enrolou. Mas continuo achando que ele tem bastante qualidade. Então, é isso. Vamos ficar de olho nele aí. Boa vitória. Depois a gente vai pro peso pesado. Tivemos a estreia do Alexander Rakic contra o Marcin Tybura. Ou Martin Tybura, né? O Rakic, que era favorito, era meu palpite, venceu na decisão unânime. Assim, conectou muito mais golpes e tal. Realmente uma velocidade bem diferente. O Tybura mais lento, cansa mais rápido. E o Tybura é aquilo. Não é ruim... porque o peso pesado é muito fraco, então não dá nem pra considerar ele ruim, mas ao mesmo tempo também não tem nada demais, né? Então, eu achava que o Rakic venceria, mas sinceramente, eu não me impressionei com a performance do Rakic. Beleza, de novo, ele ganhou, mas eu acho que pela diferença técnica no papel, pelo menos dos dois, eu acho que daria pro Rakic acabar com a luta, tá? Então, legal, vitória, mas eu não consigo olhar para essa performance do Rakic e pensar, nossa, ele tem muito futuro nos pesos pesados, ele vai voar e não sei o quê. Pode ser que nas próximas performances a gente veja isso. Mas nessa luta, legal, venceu. E não venceu um nome, nossa, um nome ridículo de fraco nos pesos pesados. Não, tem muitos nomes mais fracos que o Tybura. Mas
eu não sei. Eu acho que justamente por achar o Rakic um bom lutador no papel ali, eu acho que ele poderia ter entregado um pouco mais ali. Então, legal. Venceu, mas não me convenceu muito. Depois a gente vai pro meio pesado. Tivemos o ex-campeão Ian Blachowicz contra o Navajo Sterling. Aqui o grande favorito venceu, também era meu palpite. O Sterling venceu por nocaute no primeiro round com 2 minutos e 56. Ele passa um apuro no comecinho ali, né? Ele toma um golpe meio duro de encontro na hora que ele tenta se aproximar, dá uma sentida e aí parecia que é da zebra. Eu falei, nossa, vai perder pro cara de 62 anos. Mas ele se recupera muito bem e aí ele encontra uma mãozada limpa na cara do Blachowicz, que já sente muito ali e tal, e aí o Sterling vai para o ground and pound. E no ground and pound, ele vai no ground and pound do jeito que eu gosto, né? Ele trabalha cotovelo, né? Ele trabalha com vontade, não fica com dó, não fica batendo levinho, não. Ele vai pra machucar. Uma das cotoveladas pega em cheio embaixo aqui, assim, né? Do olho ali do Blachowicz e machuca muito, corta muito, sangra muito. E o Blachowicz, apesar de ser um cara muito casca-grossa, ele tentou resistir, o negócio sangue pra todo lado, não sei o que lá. E o Sterling permaneceu no ground and pound, o que se deve fazer, porque se ele para, se ele diminui o ritmo ali, a luta ia durando, né? E o Blachowicz, apesar de um cara mais velho, que já não performa mais, ele é um cara que não ia se entregar e ele ia respirar e, assim, ele poderia voltar, né? Não dá pra duvidar de um cara desse nível. Então, o Sterling, na minha opinião, agiu corretamente no ground and pound. Foi pra machucar, pra acabar com a luta e não parou de bater até o juiz interromper. Então, eu gostei da performance dele, tomou um susto ali e tal, mas, cara, sinceramente, não acho que é algo que depõe contra ele, porque o Blachowicz, de novo, apesar de ter, acho que 42 anos, é um cara muito bom, tá? Então, é sim uma vitória que conta muito, tá? Porque, vamos lá, o Blachowicz pegou vários nomes muito complicados que não fizeram nem perto disso, tá? A gente teve o próprio campeão Carlos Zuber lutando e nem faz tanto tempo, porque você fala, mas faz muito tempo. Não, não, não. O Blachowicz já tava velho já, tá? Contra o Carlos Zuber, que foi o ano passado, e foi uma luta muito metódica, muito controlada. O Navajo passou a carreta bem diferente do que aquela luta. O próprio Guskov contra o Blachowicz não fez nada parecido. O próprio Poatan em 2023, aí beleza, mais uns anos pra trás, mas mesmo assim o Blachowicz já não tava mais no auge, nem perto. E pra um juiz, inclusive, o Blachowicz ganhou do Poatan. Então, você pode pegar o Ankalaev. Então, olha isso, Ankalaev, ex-campeão, Poatan, ex-campeão, Carlos Zuber, atual campeão, e o próprio Bogdan Guskov. Nenhum desses caras recentes passou a carreta desse jeito. Tá, então o próprio Glover, que lutou e é um ex-campeão, lutou bem e finalizou o Blachowicz no segundo round, mas também não teve essa contundência, tá? Então o Navajo Sterling, que quando eu falei no vídeo pré-evento que teve 3, 4 performances das primeiras que não convenceu muito, não foi nada absurdo, dessa vez ele tomou um sustinho, mas quando acertou a mãozada e foi pro ground and pound, ele passou a carreta. Então é um cara que eu gosto, né? Agora, com essas performances mais legais aí, tá ficando mais legal de assistir. Então, assim, é um cara muito bom da trocação, que eu falei, né, que era lá da academia do Adesanya, que o Adesanya acho que saiu da academia agora, né, mas enfim. E o Adesanya sempre elogiou muito esse cara, dá pra ver que realmente é perigoso, tá? E eu não sei aí se ele... Porque o Adesanya não é mais amigo do Carlos Zuber, né, que eu saiba. Eu não sei se o Navajo Sterling é amigo do Carlos Zuber, mas pode ser que esse moleque aí chegue no futuro, no topo, né? E aí a gente vai descobrir o que vai acontecer. Se eu não me engano, na entrevista ele falou até do Borrachinha e tal. Acho que seria uma luta bem legal, tá? Porque de trocação e de peso nas mãos, esse cara aí é chato, tá? Então, é isso. Gostei da performance. E vamos agora para a luta principal, onde tivemos Uros Medic. Ó, já saíram os bônus aqui, vou aproveitar pra falar, tá? O Navajo Sterling, que eu tava falando agora, ganhou bônus de performance. Merecido, na minha opinião. Realmente, nocaute sensacional. Uros Medic, que eu vou falar agora, também ganhou bônus de performance. Gilbert Urbina também ganhou bônus de performance. E a Nina, contra a Hayley Cohen, também ganhou bônus de performance. A Nina ganhar o bônus de performance ali, beleza, golpe no corpo, é legal, é diferente, mas sei lá, né? Não sei se faz sentido, não. Acho que poderiam ter outras lutas aqui com bônus, tá? Mas enfim, ok, vai. A única coisa que eu não entendi porque que não foi luta da noite a do Volodkin, né? Pra mim seria. Eu tiraria o bônus da Nina aí, daria o bônus de luta da noite pra luta do... Aliás, bom, enfim, eu não vou ficar falando aqui, porque eu tiraria esse bônus da Nina e, porra, tem qualquer outra luta aqui praticamente que eu colocaria no lugar. Aí pode ser que atualize depois e tenha bônus de luta da noite, enfim, eu li o que tava aqui agora. Mas vamos falar então da luta principal. O Uros Medic era muito favorito, pra mim também era favorito, e aqui, cara, não era nem só acertar o favorito, né? Eu tava assistindo, como eu disse, com o Caio e lá e com o Pinheiro, e eu ainda brinquei com eles. Falei, pô, aqui é all-in, Uros Medic, nocaute e primeiro round. E, cara, foi isso aí, 30 segundos, né? Então dava pra fazer uma odd, acho que tava 2, e não era muito difícil. O Uros Medic realmente tem uma noção de distância muito boa. Tipo assim, a luta nem começa.
Aliás, as últimas lutas dele, acho que as últimas 4, não deu nem 4 minutos de luta no total, né? Tipo, o cara, ele consegue achar a distância muito rápido, ele tem um punch absurdo e ele é muito ágil, né? Então, ele meio que não precisa estudar, ficar jogando golpezinho pra achar a distância. Não, a luta começa, ele fica ali 2, 3 segundos olhando pra tua cara, do nada, ele já sabe aonde você tá, a distância, ele não precisa ficar trabalhando jab nem nada. Então, do nada, ele explode pra cima de você com precisão, com velocidade e com punch. Então, do nada, o cara te apaga. Então, assim, é impressionante. Eu vou pegar aqui, ó, pra falar pra vocês. Ele nocauteou essa em 30 segundos. A penúltima, Guillotine, 1 minuto e 19, antes 1 minuto e 3 e antes 1 minuto e 3 também. Então basicamente é isso. Nas últimas 4 lutas, ele lutou por menos de 3 minutos e... 3 minutos e meio, vai, vamos arredondar? 3 minutos e meio foi o que durou as últimas 4 lutas dele. Ele nocauteou os 4, ganhou 2 bônus de performance. Então é um cara que tá numa fase sensacional e é um nome muito complicado para todo mundo. Se você não se defende bem no começo da luta ali, se você não é rápido, se você não é um cara que acha a distância razoavelmente bem ali, cara, o Urus Medic vai te nocautear, tá? Então é um nome que eu tô gostando demais de assistir as performances. Tudo bem, às vezes a gente quer um pouquinho mais de luta, né? Porque 30 segundos é muito rápido, mas é um cara que, sinceramente, tá contribuindo demais pra qualidade dessa categoria meio médio, que tá uma categoria que ficou um tempão meio chata, né? Tá uma categoria sensacional. Pra mim, acho que é a melhor categoria hoje, né? A gente ficou muito tempo com a categoria peso leve sendo a melhor. Pra mim, acho que a meio médio hoje realmente tá sensacional. É muito cara bom de trocação, cara bom de grappling, cara completo, enfim, a gente tem de tudo. E eu vi que tinha muita gente falando do Urus Medic contra o Carlos Prates, né? E falando, porque o Prates, pô, é muito melhor, porque não sei o que lá. Cara, eu não tô dizendo quem é favorito, mas eu não acho que é luta fácil pro Carlos Prates, não. E pra ninguém, pra falar a verdade, tá? O Urus Medic tem muito punch. Foi o que eu falei. Se você deixar uma ou duas mãos dele passar no meio da sua guarda ali, meu amigo, com essa luvinha, o punch desse cara é sinistro, tá? Então, é isso. Mais uma bela vitória pra ele. Vamos ver aí quem que ele pega na próxima luta, que acredito que nem deva demorar, porque 30 segundos de luta foi tranquilo. Ele tomou um golpe significativo. Então, o cara já pode lutar quando ele quiser aí, né? Quando ele achar que ele já pode perder peso de novo e lutar, ele consegue lutar. Então, é um nome que, na minha opinião, vai continuar escalando e vai sim dar trabalho pra galera que tá lá mais pro topo, tá? Esse cara, já tinha falado, foi meu palpite e já falo algumas lutas. Esse cara é muito embaçado. Porque às vezes a galera vê assim, né? Ele tinha perdido ali, porra, do Punahele Soriano. Ele perdeu do Orobai. Ele perdeu do Jalen Turner e tal, não sei o quê. Sim, normal. A gente tem vários nomes que foram campeões depois ou foram dominantes que perderam uma luta ou outra e às vezes pra cara que nem era de tanta qualidade, tá? Então é isso. Desde aquela derrota pro Punahele Soriano que ele foi nocauteado, que também foi um nocaute muito rápido, ele simplesmente emendou 4 vitórias sensacionais. Então, esse foi o card e, assim, eu esperava uma nota 6, falei talvez até 7, expectativa alta, e pra mim vale até mais. Acho que vale uma nota 8,5, 8, acho que até uma nota 9 acho que vale, tá? Sinceramente, acho que vale uma nota 9, porque não é um card numerado e entregou demais, então acho que vale uma nota 9, ou seja, eu gostei mais até do que eu esperava, que já esperava um card bom. De novo, eu avisei, de nome tudo, não chama atenção, parece um card ruim, mas é um card bom. Eu falei no vídeo pré-evento e pra mim foi sim um card digno de nota 9, porque olha isso aqui, a gente teve primeiro round, primeira luta, né? Eu vou da primeira até a última. Primeira luta, finalização no primeiro round. Segunda, nocaute no primeiro round. Terceira, nocaute no primeiro round. Quarta, nocaute no primeiro round. 4 lutas, as 4 no primeiro round. Quinta luta, finalização no segundo round. Sexta luta, decisão. Pra mim, luta da noite. Não deram bônus aqui porque estão de sacanagem. Depois, nocaute primeiro round. Depois, nocaute segundo round. Depois, finalização primeiro round. Depois, nocaute primeiro round. Depois, finalização primeiro round. Depois, decisão, que foi a do Rakitic, que aí sim foi realmente chatinha. Se não fosse essa aqui, dava pra dar um 10 se bobear pra esse card. Depois, nocaute primeiro round e depois nocaute primeiro round. Então, pra mim, é 9 e, assim, quase 10, tá? Só não dou 10 pra esse card porque, de novo, a do Rakitic foi mais ou menos e... Cara, sinceramente, acho que na verdade foi a única mais ou menos, tá? Eu acho que vale um 9 prática... 9, 9,5 aí, tá? Só não dou 10 aí realmente porque a Rakitic era a luta principal e foi mais ou menos, mas é isso, né? Eu acho que, porra, tô quase sendo convencido a dar um 10, mas eu vou deixar 9. Qual que é a sua nota? Comenta aqui. Você acha que vale uma nota 9, como eu falei? Ou você acha que 10 ou não? Você não ficou tão empolgado quanto eu e acha que é menos que isso? Eu vou de nota 9 aqui, tá? Eu acho que vale e muita luta no nocaute no primeiro round. Enfim, se for...
Fight Night assim, porque tem muito card pela frente, a galera falando, é muito card com nome menos conhecido, não sei o que lá. Porra, se seguir esse nível aqui, todo final de semana até novembro, que é quando finalmente vai ter um final de semana que não vai ter o UFC, pra mim tá de bom tamanho. Mas é isso, gostei muito, como deu pra perceber, e fica a minha reivindicação aqui. Eu acho que a luta do Volodkin tinha que ter sido luta da noite. Mas é isso, comenta a sua opinião aqui embaixo sobre o card, sobre a luta do Volodkin ou sobre qualquer outra luta. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!